folhando. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um videocast sem nome. Sim, continuamos ainda a receber as propostas. E propostas do quê? Precisamente do nome deste videocast. Um videocast de conversa, aqui comigo, Miguel Simões. Fui locutor de rádio durante muito tempo. Agora estou dedicado à formação e ao desenvolvimento pessoal e pertenço à equipa da Memórias Mutantes enquanto formador. E comigo está o DDD. O DDT, que eu sou o dono disto o tudo. dono disto tudo, o DDT. Pedro Bastos. Olá, caros amigos e seguidores, sejam bem-vindos a mais um videocast. Sem nome. Sem nome por enquanto, e portanto, é isso mesmo. Como já nos chegaram, entretanto, 600 e poucas sugestões de nome. 500 e poucas coisas. 500 e poucas, já estava a exagerar, não foram só 600 e poucas. Bruto. Vocês sabem e devem enviar-nos sugestões para o nome deste videocast para sugestões@pedrobascarconsulting.pt e o escolhido terá o seu nome aqui neste wall e sentar-se aqui connosco para bater aqui uma amena cavaqueira. Isso mesmo. Sobre o seu... Ora, eu já disse Datsun 120 Y Toyota Corolla, agora tenho que dizer Fiat Uno 1.0, Fire, como estou Fire. Olha, por falar em vídeos e nomes e essas coisas todas, vídeos. Eu tenho aqui algumas curiosidades, porque ao fim e ao cabo tu já andas nestas leads desde 2013. Sim. E eu queria saber como é que era no início. Porque se bem me consta, por conversas pessoais, tu fazias tudo, eras o David. Ó David! Sou eu! Já foi personificado no Pedro Bastos, portanto já foste David também. Personification. Epá, mas eu era portanto, um David. montavas, editavas, filmavas, conduzias os carros, falavas contigo próprio, ou seja... E praguejava na montanha. E praguejavas sozinho, neste caso. É verdade, foram tempos inacreditáveis, porque custa acreditar que já lá vão 10 anos. 10 anos e 500 e muitos vídeos publicados. Se calhar no último ano, já com a ajuda do David, já foram 50 e tal ou 60 vídeos que ele editou. Mas os outros 500 que lá estavam antes, eu diria que 90% deles foram feitos numa base do One Man Show, com também uma ajuda nos últimos 3, 4 anos da nossa Majorette. Diz: olá, Majorette. Hello. A Majorette, que de vez em quando eu conseguia convencê-la a pôr atrás do volante para eu gravar do lado de fora. Mas eu acho que ninguém sonha nem ninguém imagina o que é fazer vídeos a serem publicados com regularidade semanal, sem falhar, durante não sei quantos anos, a trabalhar de segunda a sexta numa outra profissão e a fazer... Já estavas na banca nessa altura, portanto. Estava na banca, sim. E portanto, toda a exigência de horários e de... Tudo. E eu trabalhava num meio muito exigente, porque eu entrava 7:15 da manhã. Só? Porque eu, exato, entrava assim para a tarde, deixava-me dormir, quase que dava para deitar-me noite dentro e trabalhar outra vez. Exato. Eu entrava 7:15 da manhã, porque as bolsas abriam às 8 da manhã, eu trabalhava em mercados de capitais, e antes da bolsa abrir havia muito trabalho para fazer. E, portanto, quando a bolsa tocava, ai de quem não estivesse lá, era literalmente assim. E, portanto, era um meio muito exigente e eu trabalhava de segunda a sexta e fazia isto ao fim de semana. E a Alexandra sabe que eu às vezes saía de casa às 5 da manhã, a um domingo, inverno, porque eu tinha um carro para gravar e só tinha que gravar naquele fim de semana, porque uma coisa é um habitual jornalista que leva um carro para experimentar. Exatamente. Experimenta o carro durante 3 ou 4 dias e depois pode escrever o artigo quando lhe aprouver, tirar fotografias, o que quer que seja, e depois logo se vê. E eu tinha que fazer o vídeo naquele dia. Portanto, se estivesse a chover, se estivesse em 0 graus ou estivesse em 45 graus... O carro não era teu muitas vezes, não é? Claro. Os carros eram das marcas. Portanto, eu tinha que gravar os carros naqueles dias. Tinha muitas vezes que fazer centenas de quilómetros à procura de raios de sol. Eu tive que fazer viagens daqui de propósito para o Algarve para poder gravar o carro no Algarve, porque era o único sítio do país onde não dava chuva, e porque se não gravasse o carro naquele fim de semana não gravava. Tudo pago do meu bolso, como é óbvio, não é? Ninguém me pagava, ninguém patrocinava coisa nenhuma. Pedro, achas que esse investimento todo em carolice, e vamos chamar-lhe assim, carolice, paixão pelos automóveis, tudo misturado, que deu aquilo que deu, não é? Ou seja, a persistência que tu tiveste naquilo que foi o percurso de todos os vídeos que tu já fizeste até agora, nunca houve uma altura que disseste assim, pá, vou-me deixar destas coisas, já chega, pá, não quero isto mais, porque também tenho direito aos meus domingos e não estou para fazer isto. Nunca te aconteceu isso? Aconteceu mais do que uma vez. E a última vez que aconteceu foi em dezembro de 2018. E eu estava à beira de um esgotamento físico e psicológico, efetivamente. Não aguentava mais.
Era uma pressão muito grande, porque depois às tantas a qualidade começa a subir e eu já não consigo voltar atrás. Faz parte da minha natureza. Eu comecei por fazer vídeos básicos de cola e cola, não é? Corta, cola, pumba, vídeo feito, está feito. Depois comecei a pôr música ao ritmo das imagens, depois comecei a trabalhar a cor, depois comecei a adequar a música ao compasso das imagens e, portanto, aquilo que eram às vezes 2 horas de edição passaram a 12 horas de edição. E a minha mulher sabe, e a minha testemunha, que eu estava sentado no sofá da sala, às vezes a acabar de comer e a editar. Eu só não editava a tomar banho ou na casa de banho, porque todos os minutos livres que eu tinha que ser para editar. E, portanto, eu fazia disto realmente uma segunda profissão não remunerada. Mas eu, em dezembro de 2018, disse, não, isto já chega, não consigo mais. Acabou. Estou a dar cabo de mim. Queria os meus fins de semana para mim. Queria poder ir de fim de semana com a minha mulher e não dizer-lhe ao sábado de manhã, pá, eu agora tenho que ir gravar para o meio da Serra do Caldeirão e já volto daqui a 6 horas. E desisti. Fiz um vídeo a dizer às pessoas, acabou, não vou fazer mais, não consigo, vou desistir. E o que é que aconteceu? E, pá, aconteceram 660 e-mails. Foi o que aconteceu. Com homens da minha idade a dizer, pá, não dá, não podes parar, pá. Porque o que é que eu vou fazer ao domingo às 7h30? E eu fiquei, isto demorou, eu publiquei o vídeo em janeiro e eu em abril estava a fazer vídeos outra vez. Porque eu senti que eu ia desiludir dezenas de milhares de pessoas. E eu contra, sei lá onde é que eu fui buscar forças, continuei a fazer os vídeos e continuei a produzir os vídeos, porque foram 660 e-mails a pedir-me, por favor, não faças isto. Mas quando eu digo por favor, era mesmo por favor, eram e-mails de pessoas que se estivessem à minha frente, que estavam a chorar à minha frente, a dizer, pá, você não pode parar. Pá, por favor, não faça uma coisa dessa, os seus vídeos são isto, os seus vídeos são aquilo, e eu gosto muito, e eu adoro, e o meu filho vê, e a minha mulher vê, e não sei quem vê, eu já troquei de carro 30 vezes por sua causa, por favor, não faça uma coisa dessas. Pá, eu às tantas li aquilo, li o primeiro, li o segundo, e depois eram todos os dias, 20 mails, 30 mails. Mas o que é que está aqui a acontecer? Eu não fazia ideia, não fazia a mais pálida ideia de que eu tinha, com uma coisa que para mim era uma carolice que eu fazia por completa, sim, porque eu gostava, tinha um impacto tão grande na vida de outras pessoas. Ora, tu tocaste em um ponto fulcral. Eu, pelo menos, não acredito em acasos. Eu acho que tudo tem uma razão e um porquê. Nós às vezes temos que ter o distanciamento suficiente para perceber o que é. Mesmo que a resposta não chegue logo, mais tarde ou mais cedo, se tivermos essa disponibilidade de olhar, como nós dizemos na PNL, de um modo dissociado, deixa-me afastar disto, deixa-me olhar para este cenário e perceber o que é que está a acontecer. E se calhar era preciso tu chegares a esse ponto de exaustão, primeiro para perceberes que tinhas que cuidar um bocadinho mais de ti, na tua saúde, no teu bem-estar, e se calhar fazer uma outra gestão do teu tempo, mas principalmente para tu perceberes a importância que tu tinhas a quem estava do lado de lá em silêncio, muitas vezes, porque te estava a seguir, e porque se calhar nunca tinha sentido a necessidade de dirigir este tipo de palavras, porque tu nunca o tinhas manifestado. É verdade. E de repente tu levantas o braço a dizer, malta, eu vou-me embora porque estou cansado, porque estou exausto, porque preciso de parar. E as pessoas do lado de lá começaram, não, mas olha, o significado que tu, Pedro Bastos, tens para mim é muito mais do que aquele que tu imaginas. Pá, por favor, não pares. E quando passamos a ter esse significado na vida das pessoas, percebemos duas coisas. Eu consigo juntar uma paixão que eu tenho dos automóveis, da descoberta de tudo isto, de tudo o que está à volta destas coisas de 4 rodas, mas principalmente porque eu, através desta minha paixão, consigo não só ajudar, mas contagiar outras pessoas a ficarem comigo e a personificarem-se em mim quando estão ao volante de um carro, mesmo que não sejam elas. Porque eu falo, e agora estou a falar agora enquanto teu seguidor também, a maneira como acho que tu conseguiste e bem trazer as pessoas para ti é que tu muitas vezes, as pessoas, eu via-me em ti, muitas vezes eu via-me ao volante daquele carro, mesmo que nunca o tivesse conduzido, e a dizer, pá, que loucura, isto trava ou curva ou faz, e muitas vezes é isso que nós temos quando damos uma volta num carro de um amigo especial, não é? Já tive a oportunidade de conduzir alguns carros que tu me deixaste dar uma voltinha, e aquela pica, que é para não dizer outra palavra começada por T, que nós temos quando quando nós estamos ao volante desses carros, mesmo que saibamos que nunca vamos ter a hipótese financeiramente, pelo menos no cenário que temos atual, não é o nunca, porque para mim não existe o nunca, mas num cenário de realidade, eu provavelmente posso nunca ter a hipótese de conseguir comprar este carro, a não ser que me saia
saia 1€milhões ou que a minha vida mude em 360 graus. Como já ouvimos tantas vezes dizer. É como o Hades. Portanto, desde que a nossa vida se der a tal volta de 180 graus e consigamos ter então outra capacidade financeira, muitos dos carros que tu já trouxeste a ensaio e a teste, enfim, são carros de sonho para muitas pessoas. Certo. Muitos deles impossíveis de alcançar. Mas, impossível, não sei, lá está, voltando a esta explicação. Mas o facto de quando eu me sento naquele lugar, ou pelo menos me personifico na pessoa do Pedro Bastos, que de repente tem o seu ar, desculpa a expressão, de puto charila, que está a curtir, que já conduziu milhares e já fez centenas de milhares de quilómetros ao volante de não sei quantos outros carros de sonho, ele consegue, mesmo já tendo carros com muita aceleração, com muito não sei o quê, que custam uma casa, que custam o valor de uma casa, como foi aquele o Bentley GT Speed, que exatamente, que tu me levaste a dar uma volta e eu percebi assim, ok, estas curvas feitas por outra pessoa que não tenha mãos para isto ia correr mal. Não, ia correr mal, mas a experiência que eu vivi, neste caso ao teu lado ali, enquanto pendura naquele carro, então que vale uma casa, digo assim, ok, este homem consegue trazer para quem o segue a personificação das asneiras que nos saem, porque todos largamos as nossas bujardas, claro. E mesmo que o David não consiga pôr os pis, às vezes são coisas do caralho. Exato. E quando nós às vezes fazemos estas coisas, quando conduzimos um carro deste e ficamos impressionados com a força, com a garra, com o poder de construção, tu consegues pôr isso tudo na pessoa. Portanto, as pessoas muitas vezes vestem-se de Pedro Bastos. É engraçado que há uma expressão que eu leio muitas vezes, quando eu faço ensaios mais emotivos com certos e determinados carros, e às vezes não tem que ser um carro de 50 mil euros, nem de 100 mil euros, às vezes basta ser um carro de 30 mil euros que me surpreendeu e que me surpreende e que eu dou tudo de mim naquele ensaio. E muitas vezes eu leio comentários tão simpáticos, e vocês são os queridos, que do género, eu senti que estava à pendura contigo. Pronto, senti que estava no carro contigo. Foi quase como se estivesse a conduzir o carro. Mas eu tenho dezenas de comentários destes, não é? Nem um nem dois. Aliás, existe um famoso vídeo com um certo e determinado Porsche 911 GT3, um Touring, que eu tirei um dia de férias para ir gravar de propósito, porque eu na altura estava a trabalhar e, portanto, eu só gravava o carro na quarta-feira. E eu pensei assim, quarta-feira vou ter que meter um dia de férias. E meti um dia de férias e fui gravar o carro num dia épico na Serra de Monte Junto, num carro épico, eu a sentir-me uma criança com 12 anos a conduzir aquele carro. Emocionei-me durante o vídeo. Soltaste uma pantofinha? Soltei um track e emocionei-me naquele vídeo e tive horas a olhar para o footage e pensar assim, ponho, não ponho. Depois pus e disse assim, olha, seja o que Deus quiser, vou pôr e acabou. Miguel, eu tenho aquele vídeo tem dezenas de milhares de visualizações, tem centenas de comentários e muitos desses comentários são eu chorei contigo. O que dizer mais, não é? Dizer mais. E portanto, se aquilo não tivesse mexido com as pessoas, não é só do género, arrepiei-me, fiquei com pele de galinha. Não, caraças, era um gajo da minha idade, ali. Do outro lado do ecrã, sentirem toda a emoção que eu sentia a conduzir aquele carro no meio de uma serra. E depois tu seres genuíno ao ponto de pôres essas coisas, não é? De mostrares às pessoas, da mesma maneira que foste generoso ao ponto de partilhar com as pessoas que ias mudar de vida. Olha, eu vou deixar a banca e vou-me dedicar aos automóveis. Da mesma maneira, quando falaste no DL, na maneira como tu falaste daquela formação e fizeste aquele vídeo só a dizer aquilo. Portanto, há uma pessoa dentro do Pedro Bastos, inerente, obviamente, que tu gostas de mostrar, com fraquezas, com o choro ou não, com a emoção. Aquele gajo é maluco ou não, não interessa. Sim. Mas mostraste que está ali uma pessoa. Sim, porque as pessoas às vezes, na brincadeira, a malta chama-me o tio Basto, a malta deve pensar que eu sou de Cascais. Porque inicialmente era, como é que era o canal? Era o gajo dos 300 carros. Carros dos 300 era o carros. gajo dos 300 carros, era, sei lá, não sei o quê, o chato do Car Lounge, também me chamavam muitas vezes, porque eu fazia tipo uma rubrica que era o chato do Car Lounge, em que eu abordava outro tipo de temas. E depois gerou-se esta coisa do tio Bastos, porque pronto, já não tenho 20 anos, não é? E a malta achou, o tio e tal, depois eu tenho cuidado com aquilo que viste e não sei o quê, não é? Então a malta passou-me a chamar o tio. O tio Bastos. Malta, eu sou do Conselho de Sintra, eu andava pendurado nas portas dos comboios de lá de fora, quer dizer, portanto, a malta sabe logo o que é que eu passei até chegar aqui. Exatamente. E portanto, não fosse a Paula Bobone dar-me curso de locação para a mesa e não sei o quê. Pedro Bastos, tenho um desafio para ti. Ai, Jesus. E isto não está preparado, e não está mesmo. Porquê é que nós não vamos começar a recuperar neste vídeo podcast footage tua antiga, coisas que eu tenho lá, curiosidades que eu tenho para te pôr, de vídeos que tu já tens feitos e que nós vamos recuperar, em que tu vamos ver as misérias daqueles cortes de cabelo do Pedro Bastos,
E assumir ao fim e ao cabo toda esta timeline que tu tens aqui, de tanta riqueza que te fez chegar aqui com tanto mérito, com tanto brio, mas que nós possamos fazer aqui de alguma maneira uma retrospectiva, não em todos, mas de vez em quando irmos buscar uma linha do tempo e fazemos aqui uma máquina do tempo e irmos lá atrás buscar uma máquina de lavar. Exatamente. Pomos aqui a máquina de lavar tempo e irmos buscar essas coisas que ainda por cima já estão feitas. Pois. Para recordarmos certos, não o vídeo todo, mas certos partes desses vídeos que podem ser giros, recordar. Há vídeos que eu tenho publicados que têm histórias. Vamos fazer isso? Perseguição. Está a assumir, ele está a assumir. Portanto, em vez de quem segue o Pedro começar a andar para trás, deixa-me lá ver o que é isto. Nós tínhamos combinado que isto era uma coisa que dignificava a minha pessoa, mas afinal este senhor tem outras intenções. Tem outras intenções e que vamos pô-las em prática, ainda por cima já estão gravadas e tudo. Bom, olha, vamos lá. Tenho aqui umas perguntas para te fazer, obviamente, também. E estávamos a falar aqui de idade. Eu quero saber a tua opinião sincera sobre aquela coisa das 3 letrinhas. O IUC. Que pode ser uma herança pesada em alguns automóveis, não é verdade? Está a revelar-se neste momento uma herança pesada para alguns automóveis que pagam IUCs caros e cujo valor de mercado neste momento é baixo por causa da idade do carro, mas especialmente baixo por causa do IUC caro. Eu tenho tido quase homens adultos à minha frente quase a chorar porque o carro que compraram novo por 100 mil euros e que é um carro espetacular e que tem uma qualidade fantástica e hoje em dia vale 10 mil euros por causa de um IUC de 650 euros. 100 para 10? Às vezes até pior. Dá-me um exemplo prático de um carro que tu tenhas assim... Um carro premium com um motor 3.000 cilindrada diesel de 2010 ou 2011 que novo custou mais de 100 mil euros seguramente e agora vale pouco mais de 10 mil euros. Em 13 anos? Sim, por causa do IUC. Eu vou-te dar a seguinte comparativo. Imagina o que é tu comprares um T1 nos subúrbios de Lisboa e esse T1 paga 250 euros de condomínio por mês. Certo. Ninguém quer. Claro. Percebes? É exatamente esta a questão. Ou seja, tu pagas 250 euros de condomínio por mês se tu morares num condomínio fechado, numa casa de 700 mil euros, não sei o quê. Não o fazes para um T1 que custou 150 mil. E isto é o que está a acontecer com os carros. Pessoas que vão à procura de um carro de 20 mil euros, 30 mil euros, não é o típico cliente que tenha a possibilidade, a não ser que seja o seu quarto ou quinto carro, ou tem o carro por carolice e não se importa nada de pagar um IUC de 650 euros, mas para aquele tipo de automóveis, o IUC começa a transformá-los naquilo que na gíria do mercado já se designa por pisa-papéis. Porque o carro, quem compra aquele carro, um profissional que diga, e aí então aquele choque que nós falamos, as pessoas se sentirem ofendidas que o valor dos carros ainda é maior, porque há pessoas que compraram esses carros novos, 0 km, deram 100 e tal mil euros pelos carros. E depois dizem que esses carros aparecem no mercado à venda por 18, 19, 20 mil euros. Mas um profissional tem que dar 10 mil euros por aquele carro. Para ter a sua margem, não é? Porque nem é tanto pela margem, o risco de imobilização é gigante. Porque aquele carro torna-se tão difícil de vender que a perspectiva de comprar aquele carro e pô-lo no stand e ele ficar lá 2 anos é real. Dá-me o valor do IUC de uma coisa dessas, comparada com outro normal. Um carro com 3.000 de cilindrada diesel paga 650 euros, um carro com 2.000 de cilindrada diesel paga 250. O IUC não devia ser ajustado à idade do carro? Claro que devia. Foi assim que sempre foi, até entrar em vigor em 2007 a questão das emissões. E deixou de ser ajustado o IUC à idade do carro. Portanto, passou a ser um valor estanque. Tenha o carro 10 anos, 20 anos ou 30 anos, não, porque depois os clássicos acho que são taxados de uma maneira diferente. Mas durante grande parte do período de vida útil desse carro, pagam um IUC enorme. Portanto, se um IUC alguma vez for 900 euros... é 900 euros até ao final da vida do carro. E o carro vai desvalorizando. E se vai desvalorizando, o valor de mercado, quando quebra ali, eu diria que a barreira psicológica para isso começar a acontecer é dos 40 mil euros para baixo. Dos 40 mil euros para baixo, as pessoas já torcem o nariz se o carro for classe 2, já torcem o nariz se o carro tiver um IUC elevado. E, portanto, a procura por motores mais pequenos ou mais razoáveis do ponto de vista de IUC é muito mais forte abaixo desses valores. Porque, lá está, é o que eu digo, a não ser que seja o quarto ou o quinto carro, o fulano precisa de comprar um Jeep em segunda mão para levar os cães para a caça não sei das quantas. Mas tem mais 7 ou 8 carros e tem 100 mil euros em carros. Não se importa nada de pagar um carro de 20 mil euros, até leva um Porsche Cayenne dos antigos,
paga 700 paus de IUC e leva porque é o carro que ele acha graça para ir para a casa. Tu normalmente tens sempre isso em consideração quando tens um carro, onde investes num carro para depois revenderes. Claro. Também esses encargos que estão inerentes a anuidades do IUC neste caso, não é? Seguros caros, classes 2, carros com manutenção cara, são sempre carros mais difíceis de revender. E, portanto... Olha, por falar em idade dos carros, o que é que tu me ias recomendar se eu de repente quisesse importar um carro, assim já com alguma idade... Número de quilómetros, etc. Isto compensa, não compensa? O que é que tu tens a dizer sobre isso? A importação de carros ainda continua a compensar para muitos casos. Não compensa para todos os casos. As pessoas têm uma ideia um bocadinho... Aquilo que eu tenho percepcionado é que existe muito a ideia de que compensa sempre importar. Não. Há carros que ficam mais caros de importar do que comprar cá. Porque o sistema fiscal em Portugal, para carros que foram um sucesso comercial em Portugal, implica que haja muita oferta e, portanto, dificilmente consegue-se importar um carro mais barato do que aquilo que é a oferta corrente no mercado nacional. Certo. Para os carros que se venderam menos ou com certas especificidades, então sim, compensa importar. Agora, aquilo que eu também tenho assistido é que as pessoas não têm muitas vezes o cuidado de dizer, de importar carros com até um certo e determinado número de anos, mas sobretudo com os quilómetros e sobretudo a história do carro. É frequente eu receber mails do género: estou a pensar em comprar uma carrinha Audi não sei das quantas, veja-me lá simulações de carros até 250 mil km. Eu deito as mãos à cabeça e digo: pelo amor da não é isso que tu não queres. Faça uma coisa dessas, porque até pode correr bem, mas a probabilidade de correr mal é igualmente grande, e eu não quero estar associado a importações de carros que vão dar problemas às pessoas. Eu não, sobretudo com a exposição mediática que eu hoje em dia tenho, nada pior podia ser que alguém ter um azar com um carro, que até pode nem ser culpa rigorosamente nenhuma do serviço que eu lhe tenha prestado, mas pode lançar-se a pergunta para o ar de: então compraste o carro aonde? Comprei naquele no Pedro Bastos. Isto chama-se o dano reputacional. Era uma das coisas que nós tínhamos na banca, levávamos muito a sério, e existem unidades de controle para isto. O dano reputacional às vezes não se mede em dinheiro, mas mede-se a longo prazo em más experiências que possam ser transmitidas. E tu sabes bem que 50 pessoas dizem bem de uma coisa, está tudo ok, 2 dizem mal, está tudo estragado. É realmente muito, muito, muito difícil. Então tu aconselharias, imaginemos, eu sou um cliente que tenho um X de dinheiro, um X de budget, ligo para o teu negócio, para a Car Consulting do Pedro Bastos, e digo assim: olha, eu quero que você me ajude a procurar um carro, não sei o que quero, sei que quero um carro ou a diesel ou a gasolina, portanto dou ali um filtro mínimo daquilo que eu quero, não sei se quero um citadino, se quero uma limusine, se quero não sei o quê, até X mil euros, queria que me arranjasse a melhor opção para este valor. Certo. Tu fazes isso também. Faço isso também. Ou seja, eu fico a saber os custos inerentes a essas coisas através desse serviço que tu me podes prestar. Desse serviço, exatamente. Ou seja, para já tento sempre adequar o carro às necessidades das pessoas. Muitas vezes as pessoas vêm completamente naquela fase de disparar em todas as direções, então depressa lhes dá um descapotável 2 lugares como a seguir, que era um monovolume, não sabem, quer dizer, o range de procura é gigante, portanto tem que se procurar estreitar ao máximo o que é que são os critérios das pessoas, o que é que valoriza num carro. Valoriza conforto? Sim, então, ok. Quantos lugares é que precisa? X. Quantos quilómetros é que faz por ano? Gasolina ou diesel? Se quer um carro mais performante ou quer um carro mais confortável? Se quer um carro mais espaçoso ou não menos espaçoso? Eu já tive dilemas de pessoas que estavam a escolher um carro e que às tantas se deram conta, a meio de 2 ou 3 perguntas, que o carro não iria caber na garagem. Aí está. Portanto, do género, tipo, então para lá que esse carro não pode ser. Não é? Se você tem uma garagem pequena, não vai lá para um carro com 5 metros. E depois, fazer com que as pessoas, isto é o que eu aconselho a toda a gente, comprem carros com poucos quilómetros. Apostem em pagar mais para ter menos quilómetros. Apostem para pagar o carro do segmento abaixo para ter menos quilómetros. Porque é preferível ter um carro às vezes com 10 anos e com 100 mil quilómetros do que ter um carro com 5 anos e com 180 mil quilómetros, que não sabe quando é que fez a última revisão, que pneus é que são cada pneu de sua mãe, que já teve 6 donos, já bateu contra uma parede. Nisso não interessa. E as pessoas devem perceber que o seu orçamento é melhor empregue se for num carro mais recente, com menos quilómetros e menos cansados, do que esgotar, esticar até ao máximo o seu orçamento para comprar aquele carro que querem, que supostamente deveria custar 40, mas eles conseguiram comprá-lo por 30. Se eles conseguiram comprá-lo por 30, alguma coisa vai correr mal. Pedro, achas que... Eu ia também perguntar de quanto tempo é que isso demora, mas antes de aí chegar, tu achas que essa parte toda que tu mencionaste é no fundo para nós chegarmos àquela conversa de jantar? Fiz um grande negócio, comprei o melhor... comprei este carro, é o melhor, ou seja, vender a imagem, mesmo que não seja por carolice ou por cagazice, desculpem a expressão, mas é mesmo assim, que eu fiz o melhor negócio, eu consegui o melhor preço, regateei, não sei o quê. Às vezes achas que é isso que está inerente
ou a muitas pessoas que abordam quem vende como tu e que têm este cuidado de não ter carros com muitos quilómetros, com um bom historial em termos de mecânica e que tu possas quase que atestar que até onde tu podes ir, que tem poucos quilómetros, a origem, as revisões em dia, etc. Pelo menos essa parte tu podes atestar que esta parte eu posso garantir e quase que pôres ali literalmente a tua assinatura por baixo, o chavão. Achas que não é muito isso? Obviamente que qualquer pessoa, e até os profissionais, querem comprar bem. E, portanto, a pessoa também quer comprar bem. E se a pessoa sentir que a média dos carros que viu à venda eram 30 e ele comprou por 28, ele fica todo contente. É preciso ver porque é que ele pagou 28. Porque neste mundo ninguém dá nada a ninguém. Pois, claro. E eu tenho visto sistematicamente que as pessoas que não querem pagar 35 e vão pagar 30, quase sempre se arrependem. E quase sempre havia gato escondido com o rabo de fora, ou quase sempre havia ali qualquer pormenor porque se fazia perceber porque é que afinal aquele carro custava 30 e não custava 35. Mas eu acho que é inerente às pessoas. As pessoas querem comprar bem, querem sentir que fizeram um melhor negócio e que são mais espertos que os outros. Eu paguei 28, os outros pagaram 33. Quanto é que pagaste o teu? Olha, eu só... És um piso, pagaste 30 e 10, eu paguei o meu por 28, não sei o que, ainda trouxe garantia e tudo. Exatamente. E depois se calhar o gasto foi 33. Um fim de semana na Madeira. No Ibis. Olha, este processo todo de compra, das importações, isto normalmente quanto tempo é que demora? O tempo médio destas coisas é longo, porque as pessoas normalmente chegam, olha, quero já amanhã, para ontem. É sempre para ontem. E acham que eu vou buscar os carros a rolar. Não, os carros vêm todos de caminhão. Em 2022 eu importei 63 automóveis e trouxe um carro a rolar. E foi aquele Porsche Panamera que nós falámos no vídeo anterior. Que eu precisava mesmo de ter cá a tempo e horas. E não o conseguirias se viesse transporte. Portanto, transportes, então no verão, não é? Em que os caminhões estão todos... toda a gente vai de férias em agosto e, portanto, pedir transportes em agosto já é complicado. Eu costumo dizer aos meus clientes, para gerirem bem as expectativas, o processo demora 6 semanas. 6 semanas desde que se paga o carro até eu ter o carro cá com matrícula portuguesa lavado e aspirado para entregar à porta das pessoas. Eu quero que as pessoas tenham um serviço que é não se chatearem com nada. É aí que eu quero fazer a chave na mão, como tu dizes, não é? A pessoa paga o carro, paga o meu serviço e quando o carro chega a Portugal paga o imposto automóvel e toma lá o seu carro lavado e aspirado. O pagar o carro e o teu serviço é, ao fim e ao cabo, é o pagar o preço final que tu te propuseste, certo? Sim, mais o ISV, portanto o imposto automóvel o carro pode ser ou 200 euros ou 20 mil euros, é indiferente. Tal igual. Depende do carro. Mas, por norma, aquilo que demora mais tempo no meio deste processo todo acaba por ser o pedido de transporte para irem buscar o carro. Porque as empresas de transporte, quando os caminhões saem de Portugal, vão cheios e voltam cheios. Portanto, não há, vou lá de propósito buscar aquele carro para trazer. Não, isso não existe. Portanto, desde que eu peço um transporte até o transporte ir buscar o carro, normalmente nunca menos que 2 a 3 semanas para isso acontecer. E, portanto, essa é a maior parte do processo, é o esperar de braços cruzados para o cliente, porque eu, entretanto, vou tratando da papelada toda e quando o carro chega a Portugal é só levar à inspeção, esperar 3 ou 4 dias e tem matrícula. Tem a matrícula e fica tudo... ninguém tem que se preocupar com nada, depois é só rolar, usar o carro. É só atestar e meter. E fazer o seguro... Desfrute, como diz o outro. Desfrute. Muito bem, olha, eu desfruto sempre cada vez que estou aqui à conversa contigo. Relembrando então quem nos assiste, que estamos ainda e pela última vez a pedir isto, não é? Neste terceiro videocast, sem nome, para já, mas estamos à espera que os teus seguidores batizem os este meus espaço. Caros amigos e seguidores. Que devem enviar sugestões de nome para este videocast para sugestões@pedrobascoscarconsulting.pt para nós realmente escolhermos qual é que será então o nome deste videocast/podcast. E o vencedor ou a pessoa que nós decidirmos escolher este nome estará aqui sentado connosco num próximo videocast a apresentar-se à comunidade. Isso mesmo. Então, Pedro, até à próxima. Meu caro, foi um prazer. Muito obrigado a quem esteve desse lado e nos seguiu e encontramos aqui no próximo videocast ainda sem nome. Até breve. Sem nome. Até já.